Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast da Sovitar. Eu estou aqui com os doutores Mário Rezende e Hilton Lobato e vamos ter um bate-papo aqui sobre os nossos produtos da Sovitar, sobre os nossos ativos. Boa tarde, doutores. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dr. Hilton. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a nossa vivência com alguns ativos da Sovitar. Eu vou falar especificamente sobre o S7 e o Hip Factory, que são os dois que eu sou apaixonado. E aí o Dr. Hilton também vou falar um pouquinho sobre o RoboFit e a Gen, que eu passo diariamente no consultório. Perfeito. Eu gostaria de saber qual foram suas experiências, como que você adaptou o Hip Factory e o S7 no seu receituário. Queria saber de você um pouco dos casos clínicos aí, questão de biopedância, que provavelmente você tem os relatos aí, né? Você falou que presenciou bastante. Perfeito. Vou começar, doutor. Pode ser? Eu gosto muito de falar sobre o S7, por exemplo. Você ainda não, acho que não utiliza ainda com seus pacientes, né? Não, ainda não tive essa experiência. Pronto, perfeito. Por que eu gosto muito do S7? Ele é um ativo que aumenta o óxido nítrico, né? Ou seja, ele causa essa vasodilatação no paciente. E isso ajuda muito na performance, que é um dos pontos principais que eu trabalho lá no consultório com o meu atendimento farmacêutico, né? E isso a gente percebe, um dos pontos que eu mais gostei da relação ao S7 é que a gente consegue perceber essa alteração na performance do paciente muito rapidamente. Então, com 3, 4 dias, o paciente já sente essa melhora, não só na parte da performance, mas também na parte estética. Então, chega para mim os pacientes falando, doutor, como é que pode? Eu aqui no espelho já estava olhando a minha vascularização aumentada e tudo, então isso é muito legal também. Os pacientes geralmente, quando a gente vai apresentar os produtos, né? Eu que apresentei para vocês, tanto o Hip Factor quanto o próprio Niagen e o S7, quando a gente fala dos produtos da Sovitar, algo que eu gosto muito é que eles têm um efeito rápido. E o paciente hoje, você sabe que eles querem algo que não demore muito. Vai demorar 20, 30 dias. O paciente já vai fazendo uso e, não estou sentindo um efeito. Às vezes ele volta na consulta, doutor, não vi nada. Aí quando faz o uso do Hip Factor e do S7, que o S7 tem pessoas que falam assim, Lucas, eu fiz o uso, fui treinar e já senti uma diferença na minha vascularização. E também na questão do rendimento no treino, né? Na questão do descanso. Eu costumo até brincar, eu treino numa academia de rede, cara, se eu descansar mais de 1 minuto, eu fico sem equipamento. E aí, se eu não usar um ativo para alta performance aí, eu não vou conseguir ter um rendimento legal durante os treinos, né? No meu caso, aconteceu exatamente isso. Eu falo que o S7 foi o único ativo que eu utilizei que respondeu mais rápido de todos, né? Assim, muito rápido mesmo. Com 3 dias, eu já tive essa diferença. Então, eu gosto, assim como o doutor falou também, de testar, né? Mas você sentiu alguma diferença no tempo, performance, recuperação? Perfeito. O que é que eu senti? Eu sou praticante de CrossFit, né? Você tem 1 minuto para ouvir a palavra do CrossFit? Né? Vontade. E aí, o que acontece? Eu vou lhe confessar, com 3 dias, o que eu percebi, a priori, foi no espelho. Foi a vascularização. A performance eu percebi um pouco depois, mas é porque o meu foco era a parte estética. Então, por exemplo, se você tem um paciente que está falando sobre isso, que quer ali, que você pergunta, você acha bonito a vascularização e tal. Se esse paciente achar, com 3 dias, ele já vai mandar mensagem para você e dizer assim, doutor, aqui já melhorou. Quem está focado na performance também percebe isso. No meu caso, é o cansaço. Por exemplo, a gente tem várias atividades, é bem extenuante, né, ali no CrossFit. Sim. Então você consegue manter mais frequência. Você consegue ir além do que eu conseguia. Então foi isso que aconteceu. Recuperação provavelmente acelerou um pouquinho. Na recuperação, doutor, eu não senti tanto essa parte. O que eu senti mais foi na hora da atividade mesmo. De por exemplo, eu ter mais força. E faz sentido, né? Porque eu estou mais vascularizado, tá chegando mais ativos, enfim, tá chegando mais suporte pro meu músculo. Então é bem melhor. A resistência melhorou bastante. Resistência. Né? Para recuperação hoje a gente tá aí apresentando o Peptid Strong, né, que é a nossa grande novidade aí, produto desenvolvido por inteligência artificial, que a gente tem aí uma recuperação de 400% em repouso. Então imagina, o sinergismo que a gente não consegue fazer com o Peptid Strong junto com o próprio S7. E quando a gente também fala do Hip Factor, é engraçado, na Sovitar eu tenho um apelido, o pessoal do marketing de vendas me apelidaram como Lucas Factor.
Porque é um ativo que quando falaram assim, Lucas, é um ativo que a gente precisa divulgar. Eu fui com unhas e dentes. Eu lembro que a gente começou a falar muito dele no Arnold do ano passado. E aí lembra que eu peguei e falei, doutor, experimenta essas amostras aqui. O doutor, Lucas, o que é isso? Eu falei, ó, ele vai ativar a mTOR, vai reduzir a questão do cortisol. Eu peguei a sacolinha dele, abri e coloquei 3 tratamentos para 3 meses. Aí ele pegou e Tava comprando. Né? me mandou mensagem que eu não vi ele já, pessoal de vendas, ó, o Mário fez uma compra aí na farmácia. Tá prescrevendo lá pros pacientes tudo dele, porque o Mário, ele é prescritor clínico, né? O pessoal vai na farmácia e fala, Mário, eu quero hipertrofia, eu quero um desenvolvimento melhor no CrossFit. Eu e o Dr. Hilton, a gente é da musculação. A gente gosta de... Situação. Mas dizem que se a gente fazer uma aula de CrossFit, a gente se apaixona, né? A gente Nós acaba... vamos hoje, vou convidar vocês, a gente vai achar um box aqui. Já cheguei a fazer por um certo tempo. O máximo que eu consegui ficar foram 6 meses, né? É legal, é bom, mas como você treina, a forma como você treina é diferente da musculação. Então, assim, você não pode ter cadência de movimento, você tem que ter explosão, fora as técnicas e tal. Então, é algo que realmente eu não consigo me encaixar. Eu não tenho muita coordenação motora também. Às vezes eu fico com medo de falar, meu Deus do céu. Não, mas é só A o tempo. mobilidade melhora absurdamente. Coisa que na Você tem resultado musculação dos é seus pacientes? péssimo. Então, Por exemplo, os seus pacientes, você só trabalha mais com de musculação, mas tem gente do CrossFit também? sim. Tem vários pacientes lá na clínica que Sim. fazem crossfit. Me fala um pouquinho como eu sou conhecido como Lucas Factor, eu quero o seu relato depois que eu te apresentei, que você falou que, Lucas, eu não conheço, vamos ver. Lembra que eu te apresentei e falei, doutor, comparado aos hormônios que existem, Lucas, ele pode ser parecido com o quê? Eu falei, como ele seca bem, vamos jogar uma oxandrolona like, mais ou menos, e aí acabou pegando. E aí você, realmente, e o Dr. Mário não utiliza hormônio, né? Você Não. totalmente é um atleta natural hoje. O que a gente... Ou você sempre foi ou Eu já trabalho. utilizou alguma vez? Não, eu já fiz ciclos, né? Já fiz ciclos, doutor. Eu fiz 2 meses de oxandrolona com o meu nutrólogo. E Só oxandrolona? no primeiro mês foi oxa, no segundo mês foi a oxa com a testo em gel. Então, mas foi a prescrição que tinha lá, né? E só. Só que o que acontece? Eu tive um problema, doutor. Acho que talvez por essa falta de acompanhamento e tudo, ou não sei, enfim, algum erro na prescrição, eu tive rebaixamento de humor. Eu fiquei... Claro, pela oxandrolona. A oxandrolona ela causa uma inibição do eixo a longo prazo. Então ela gera uma queda natural da testosterona. Então a tentativa de colocar um gel para segurar ela, assim, não adianta. É nula, tem gente que Infelizmente coloca precisa clomifeno ser algo com injetável. Oxa também, né? Aconteceu comigo Clomifeno, isso. testogel para segurar um pouco o eixo, mas à medida que você vai aumentando dose da oxandrolona, a testo vai lá para baixo. Foi E aí começa a ter queda de libido, queda de ereção, aí não adianta. aí foi justamente isso que eu senti, né? Eu tive rebaixamento de humor muito triste e tudo. Eu, caramba, o que é isso? Aí a gente fez uma TRT junto com ele. E aí ficou na minha cabeça o seguinte, eu não vou fazer mais o uso de hormônios. Ótimo, a melhor forma é Mas ser ele- natural, só que é mais difícil também. Mas ele foi mais no difícil, Arnold lá com atrás da certeza. gente procurando uma solução que ele queria dar uma animada. Aí eu falei, doutor, testa o hip. Desculpa, Eu incentivei, hein? eu recebo também vários adolescentes, 15, 16, os pais levam e tal. Ou então aqueles bem magrinhos que querem ganhar massa muscular, não dá nem para pensar em usar testosterona, claro. Sim. Então uma alternativa, às vezes faz uso Sindura, entendeu? O Hip Factor ainda não usei, nenhum paciente adolescente, mas o Sindura já iniciei. Porque queria fazer alguma coisa, então era algo que vai ajudar, de qualquer forma. No Sindura, no caso, só fazendo um adendo, eu usei em pacientes também que já eram mais velhos, eles tinham mais ou menos 40 anos. Quebrou um pouco o platô. E ele não queria, por exemplo, usar hormônio porque ele tinha muito medo de cair cabelo. Aí usou o Sindura, o cara tá apaixonado, porque aumentou mesmo a força dele, fez tudo aquilo que o Sindura se propõe. Mas ele falou que vai continuar usando porque ele não sentiu muita queda de cabelo. Ele disse que aumentou um pouquinho, porque aumenta a testo. Ele aumenta 33% a texto livre. Livre, Então ele vai mas se... ele Mas é não- porque ele deve reduzir SHBG, né? Então É. acaba aumentando. Aí é uma opção, por exemplo, para hipertrofia. E aí eu acabei usando o Hip Factory e tive um resultado, até falei pro doutor, disse, doutor, tive um resultado que eu só tive quando eu tinha usado a oxandrolona. Por isso que eu estava falando para ele ali, né, sobre isso. Então, realmente, para quem quer secar, mantendo a massa muscular, Hip Factory, fantástico.
para a direção da Sovitar, do Tomário, tá me cobrando amostras do Hip Factor. Ele até me fez uma chantagem ali. Vou ser obrigado a encaminhar umas lá pra farmácia, hein? A Vou ter minha que pedir pro imagem, pessoal- viu, doutor? A minha imagem só vai ser liberada mediante a... né? Aí vai experimentar também, né? E aí, de antemão, eu também acabei presenteando. São prescritores incríveis que eu gosto muito. Com essa nossa nova tecnologia, né? Que é o Peptid Strong, que veio aí para revolucionar, eu digo que não só o mercado magistral, mas como o mercado farmacêutico em si. Quem diria que um dia a inteligência artificial iria ajudar a gente a trazer ciência. A gente demora tanto para lançar algo novo, né? Às vezes tem muito prescritor meu que fala, nossa, Lucas, é mais do mesmo. Isso já existe, aí trouxe isso mais biodisponível, mas eu quero algo novo. Desculpa, mas o que a gente vê na farmácia, né, no mundo magistral, é que assim, não tem muitas descobertas de coisas novas, de fato. Eles tentam aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma, não sei o quê, então coloca numa micela, não tem nada criado do zero, entendeu? E aí a gente trouxe o Peptid Strong aí pro mercado e vocês vieram que dá uma balançada aí, né? O pessoal vê o stand de longe, vê o que é isso? Na verdade a gente não precisou nem falar o que é isso. O pessoal já veio aqui perguntando. Foi bem diferente dos últimos anos nas feiras. O pessoal já veio falando, eu vi o Peptid Strong, vi podcasts. E aí no lançamento já foi pesado. Já foi um estrondo. A mídia foi pesada. O marketing tá de parabéns aí. As meninas, literalmente, elas arrasaram. E aí, dando um adendo. Teve um período aí que a dengue aqui em São Paulo, acho que no Brasil todo, né? Tava em alta. Aí eu peguei e falei assim, recebi minhas amostras e falei assim, pô, eu tenho meus top médicos, que eles sabem quem são, que eu visito, e o Dr. Hilton tá entre eles, né? E eu falei assim, vou separar um kit pós-Covid, com Niagen e o Robovit, e levei na clínica deles. Na época o Dr. Hilton ele tava atendendo, acho que estava em home office, e eu deixei lá na clínica e avisei pra ele, né? Falei, doutor, isso faz isso e aquilo, experimenta. Só relato bom, né, doutor? Então, eu de fato tenho que falar uma experiência extremamente positiva com a Robovit, né? E junto associado com o Niagen. Bora explicar primeiro, né? Que é cada um. Niagen, né? Ele é a partir da vitamina B3, não é? Isso. Então, no caso, ele aumenta em 20, não sei quantos por cento a quantidade de NAD no organismo e fica por 24 horas. Então, esse NAD é um cofator que tem dentro da célula, que ajuda a produção de energia celular, né? E por questão de sono ruim, alimentação, até a idade mesmo, vai caindo esses níveis de NAD, né? E quando a gente faz uma reposição, a gente nota uma melhora de vitalidade, de disposição. Então, quando associei os dois, o que eu notei na prática foi que aquela sensação de cansaço físico de um dia todo trabalhando não desapareceu, né? Quando eu ia dormir porque chegava a hora e dormia naturalmente, sem aquela sensação de pesado. E comecei também a acordar antes do despertador, naturalmente também. Meu tempo de sono reduziu, mas por ter reduzido eu não fiquei com sono no dia seguinte, de forma alguma. Acordava, se sentia recuperado, como se aquele pouco sono fosse o suficiente. Então o medicamento ele é como se acelerasse muito mais a recuperação. Tanto é que o Robovit ele é para burnout, né? Sim, para burnout. Então, pacientes que eu atendo na clínica com um relato praticamente diário de muito cansaço, muita fadiga, muito estresse, passo e aí eu só tenho relato positivo dos pacientes. E esse cansaço ele tá bem presente na vida, né? Da gente, tanto do diário, que normalmente começa no trabalho e aí a pessoa mais estressada, mais ansiosa, começa a descontar alimentos mais calóricos, gordura, açúcar, né? E aí gera uma desbiose intestinal, e aí isso compromete o sono pela questão da ansiedade. Então, assim, é todo um efeito dominó, que aí leva ao ganho de peso. O produto final é o ganho de peso, e tudo começa no estresse. Então, a forma de eu conseguir reduzir esse estresse, né? Então, fazer com que o paciente ele reaja de uma forma melhor, né? Eu consigo manter os hábitos de vida dele, manter a atividade física, que muitas vezes o que impossibilita é o cansaço. Sim. A maioria das vezes, na verdade. Né? O que eu acho legal é que os dois não se conheciam, né?
Aí no bate-papo, aí o Mário não conhecia o RoboVit e o Dr. Hilton nunca tinha utilizado o Hip Factor, né? Utilizou o Sindura. E aí o Mário falou assim, você tem que utilizar o Hip Factor. E o Hilton, você tem que utilizar o RoboVit. Fazer uma troca de experiência depois. E aí antes de entrar aqui no podcast, a gente já tava realmente com essa conversa lá fora. E é algo que a gente só tem a crescer. E a Sovitar, ela traz muito isso. A gente sempre vai trazer ativos para vocês que realmente vocês tenham um impacto positivo. A gente busca em poucos dias, com muitos estudos. Os nossos ativos, a maioria tem muitos estudos. A gente não traz nada com 1, 2, porque a gente sabe que às vezes vem um paciente e fala assim, mas quantos estudos tem? Às vezes vem com uma dúvida técnica que com um estudo só a gente não consegue responder. É uma alternativa aos medicamentos, né? Entendeu? Use Zolpidem, entendeu? Use em massa de Zolpidem, use de Venvance. Então, assim, os fitoterápicos, eles vêm para tentar evitar o uso deles, né? Sim. Para não gerar dano no futuro, né? E o Mário tá bem conhecido aí porque ele é o... como que tá o seu slogan no Instagram? A gente tá... Depois dessa experiência ruim, né, doutor, que eu tive comigo, eu falo que eu transformo o seu shape sem usar hormônios. Então é para um público que realmente não quer utilizar. Mas deixa eu fazer um adendo aqui, Lucas. Eu estou muito feliz de estar aqui do seu lado, de verdade. Você como médico e ver médico olhar para a fitoterapia como tem que ser, como uma alternativa para o uso de medicamentos que às vezes causam muitos efeitos colaterais. Muitos. E iatrogenia, né? A gente vê muito isso. A gente como farmacêutico acaba acompanhando muito, doutor. A iatrogenia, para quem não sabe o que é a iatrogenia, são problemas de saúde causados pelo tratamento de saúde. Não só de prescrição de médico, mas de qualquer outro profissional de saúde, tá? E aí o que a gente vê muito? É medicamento, tarja preta para dormir, para acordar, para não sei o quê. E a gente tendo médicos com essa percepção, isso aqui é importante mais não só para o mercado, mas para a saúde da população de uma forma geral. Então, não parabéns. É um substituto, se realmente precisar de medicamento, Isso. não tem, né, para onde correr, mas... Coadjuvante para ajudar. Com certeza. É, Ou pelo menos reduzir a dose, né? Eu tenho conhecidos aí que estão utilizando a testosterona, estão utilizando o Venvance e Zolpidem para dormir. Mas Cara, não é você não, né, Lucas? Mas Não, isso é não sei eu não. frequente, gente, ó, isso aí... Eu Ainda sou mais aqui em São totalmente Paulo. natural. Obrigado. E qual a dosagem do HIP que você está utilizando? Você está vendo os resultados em você? Bom, pois é, eu senti muito resultado com 650 miligramas diário. Assim como, por exemplo, vai uma dica para prescrição, o S7 eu não gosto de utilizar ele como pré-treino. Como ele vai aumentar o óxido nítrico, é bom o uso diário. Então eu coloco ali ele como, por exemplo, pela manhã. Aí eu associo o S7 com o Extra para um paciente que quer ter mais foco durante o dia. E tá dando muito certo. Legal, legal. O Extra, aí você já tirou 2 possíveis hormônios, né? Você tirou o Venvance e tirou um Atesto. Por E exemplo, colocou o medicamentos que eles Factor poderiam. E colocou o Extra, E né? o bom do Extra é que ele não tem aquele efeito da cafeína. Então, o paciente pode, por exemplo, utilizar à noite e não atrapalha o sono. Quem estuda, quem trabalha com isso, com estudo, quem estuda para concurso, lá na minha farmácia, por exemplo, eu prescrevo muito para estudantes para concurso. É muito legal e eles têm um resultado muito bom. Eu já testei, eu não cheguei a... Talvez foi a dose, não sei se é aquela dose de amostra... Dá para aumentar a dose do que aquela que vocês mandam? O quê? Do Extra? Isso. O Não Extra sentir tanta diferença. O Extra você né? pode utilizar ele 2 vezes ao dia, a dose de 300 miligramas. Tá? Ah, tá. Que é padrão a dose, né? Isso, a dose dele é padrão. Eu tenho uma grande dificuldade, às vezes, eu sou representante, né? Eu sou farmacêutico também. E às vezes eu tava com uma grande dificuldade de visitar psiquiatra. Eu falei, é um nicho que recebe poucas visitas. Você sabe que os médicos hoje... Quantos representantes, doutor, te procuram aí por mês? Muitos, né? Mas os especiais... O doutor é um agente especial, né? E... Pra mim era muito complicado. Eu falei, eu quero pegar esse nicho, mas eu não sei o que levar. E quando eu comecei a levar o Extra e comecei a apresentar o RoboVit, eles falaram, pô, Lucas, é uma solução. Porque às vezes as pessoas veem o psiquiatra como, o cara que vai me colocar na tarja preta. Ansiolítico, antidepressivo. Mas antes disso, tá mudando muito. A medicina integrativa, eles estão apostando em tudo. E tem muito médico fazendo desmame do Venvance com Extra. Eu faço muita associação também, doutor. Você pode colocar o Extra com, por exemplo, uma taurina, uma L-tionina,
Que aí ele ajuda nessa questão do foco também, entendeu? Não é- Magnésio treonato Magnésio também, treonato, colina eu coloco. Inclusive, enfim. você pode reduzir um pouquinho a dose do extra, porque na manipulação a gente pode fazer isso. Você reduz um pouquinho, em vez de usar, por exemplo, 300 miligramas, você pode usar 200, Não 250, tem problema não, né? Usar uma dose menor. Não, não. tem associado com outro ativo, né? É porque Que a no gente faz caso sinergismo, né? faz um Sim, sim. sinergismo, entendeu? A ideia é essa. Eu gosto de trabalhar o S7, por exemplo, com centelha asiática. Aí, nossa, o resultado é maravilhoso. Por quê? Porque já é um ativo muito bom. Quando eu vou testar, eu uso só o ativo. Mas depois eu mesmo vou fazendo com associações. Espera aí, deixa eu ver se dá para melhorar. Aí o extra, por exemplo, você coloca com L-tionina, coloca com a taurina, o foco do paciente vai lá para cima. É bem legal. Bom Bem saber. legal. Essa Bom forma é saber, legal. vivendo e aprendendo, né? Alô, Subtar, estou aí, viu? E, tá vendo? A gente vai... O lindo do mundo magistral é isso, né? A gente consegue associar nos ativos, né? Fórmulas que a gente acaba indicando muito. A questão também do próprio Sindura com S7. A gente tem um Senactive agora, que é só para recuperação muscular e senescência. Alguém já utilizaram o Senactive? Alguns pacientes, homens 40 a mais, eu normalmente uso 50 miligramas, que é a dose, Sim. né? Então eu explico para eles que é como se ele quebrasse um pouquinho o platô, melhorasse a questão da recuperação, lógico. E eu lembro que quando eu já usei o Senactive, a recuperação muscular acelerou bastante, né? Porque ela ajuda a fazer uma troca, né? Um pouco maior. E o estudo deles foi feito em ciclistas. E aí a gente avaliou a recuperação por biópsia muscular. A gente teve uma recuperação aí, cara, sensacional. Questão de 9, 10 horas. Recuperação Incrível. do músculo. Geralmente o músculo da perna, a perna é o maior músculo do corpo, né? A gente tem 48 horas. Imagina o ciclista. A gente é atleta, a gente chama atleta nem semi-profissional, né? A gente é atleta de fim de semana. Quando a gente pega um atleta de alto nível aí, de alto rendimento, que nem um atleta que vai disputar alguma Olimpíada, é outra coisa, o desgaste é bem maior. E aí eu fico feliz em poder contribuir, em poder levar as novidades, de saber que a Sovitar me proporciona conhecimento e consegue trazer ativos legais e especiais para que vocês consigam levar saúde. Porque além de tudo, qualidade de saúde. vida, né? Não é só tratar a doença. Hoje em dia vai muito mais além. Né? Quero agradecer a presença de vocês. Sou fã, além de amigo, né? São meus amigos aí pessoais também. E quero saber que vocês podem contar com o Lucas, com a Sovitar. E vocês vão sempre estar integrados de todas as novidades possíveis aí, tá? Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer em me conhecer também, viu, doutor? Prazer.